Você que está assistindo agora, talvez esteja cansado, talvez esteja lutando em silêncio contra problemas que ninguém vê. Dívidas, contas que se acumulam, noites de preocupação, um coração sobrecarregado e uma fé que às vezes parece fraca demais para continuar. Mas deixe-me dizer algo importante logo no início. Este vídeo não chegou até você por acaso. Há uma palavra antiga, escrita no livro de Isaías, que atravessou séculos para alcançar exatamente o seu coração hoje. Uma palavra para quem sofre, para quem enfrenta tempos difíceis, para quem sente que está no limite. Se você precisa de esperança, consolo e força para continuar, fique até o final. Porque esta meditação pode mudar a forma como você enxerga a sua dor, o seu presente e o seu futuro. Antes de prosseguir, eu quero te fazer um convite especial. Inscreve-se agora no canal Oração Poderosa. Aqui nós compartilhamos mensagens profundas, meditações bíblicas e palavras de fé para fortalecer a sua alma nos dias difíceis. Ao se inscrever, você não apenas recebe conteúdo que edifica, mas também faz parte de uma comunidade que busca Deus em meio às lutas da vida. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e deixe seu pedido de oração. Este canal é um lugar de acolhimento, fé e esperança. Agora, acalme o coração. Respire fundo. Prepare-se para mergulhar em uma meditação profunda, baseada no livro de Isaías, uma mensagem viva, atual e poderosa para quem enfrenta sofrimento, desafios financeiros e crises emocionais. Fique comigo até o final. Deus ainda vai falar com você hoje. O livro de Isaías se abre como um grande chamado de Deus ao coração humano. Não é apenas um livro de profecias, mas um retrato profundo do relacionamento entre um Deus santo e um povo que muitas vezes se afastou dele. Isaías viveu em um tempo de grande instabilidade política, prosperidade enganosa e decadência espiritual. Judá aparentava estar forte por fora, mas estava doente por dentro. O pecado não era apenas individual, ele havia se tornado estrutural, presente nos líderes, nos juízes, nos comerciantes e até na forma como o culto era praticado. Deus levanta Isaías para confrontar essa realidade. Desde o início, o profeta deixa claro que o Senhor não se agrada de uma fé superficial. Sacrifícios, festas e orações não substituem um coração quebrantado e obediente. Isaías transmite a mensagem de que Deus vê além da aparência e sonda a intenção do coração. Essa palavra já nos ensina algo essencial. Não existe verdadeira adoração sem transformação interior. O chamado de Isaías é marcado por uma visão extraordinária. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, rodeado por serafins que proclamam sem cessar a santidade de Deus. Essa visão revela uma verdade central de todo o livro. Deus é absolutamente santo. Ele não pode ser comparado a nada nem a ninguém. Quando Isaías contempla essa santidade, ele reconhece sua própria impureza. Isso nos mostra que quanto mais perto estamos de Deus, mais conscientes nos tornamos da nossa dependência dele. Deus então purifica Isaías e o envia. Mas o envio não vem acompanhado de promessas humanas de sucesso. Pelo contrário, Deus avisa que o povo ouvirá, mas não obedecerá. Mesmo assim, Isaías aceita a missão. Isso revela que o verdadeiro servo de Deus não mede seu chamado pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à voz do Senhor. A primeira grande mensagem de Isaías é o anúncio do juízo. Deus denuncia a injustiça social, a exploração dos pobres, a corrupção dos líderes e a violência presente na sociedade. Ele mostra que uma nação não se sustenta apenas com força militar ou prosperidade econômica, mas com justiça e temor a Deus. Quando esses fundamentos são removidos, o colapso se torna inevitável. Isaías então começa a falar sobre as nações ao redor. A Assíria surge como instrumento de disciplina divina. Ela seria usada por Deus para corrigir Judá, mas não permaneceria impune. O orgulho e a arrogância da Assíria a levariam à queda. Essa profecia se cumpre historicamente e revela um princípio espiritual profundo. Deus pode usar até mesmo nações ímpias para cumprir seus propósitos.
mas ninguém escapa de sua justiça. A Babilônia também é anunciada como futura opressora. Isaías profetiza sua ascensão e, ao mesmo tempo, sua queda. Ele descreve o fim de um império que parecia invencível. Essa profecia mostra que o poder humano é sempre temporário. Reis se levantam e reis caem, mas Deus permanece soberano. No meio dessas mensagens de juízo, Isaías começa a revelar algo que muda completamente o tom do livro, a esperança messiânica. Deus não está apenas julgando, ele está preparando redenção. Em Isaías 7, o profeta anuncia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, chamado Emanuel. Essa profecia aponta para um sinal divino que ultrapassa o contexto imediato e alcança o futuro. Emanuel significa Deus conosco, revelando que Deus não abandonaria seu povo, mas se aproximaria de forma definitiva. Em Isaías 9, a promessa se aprofunda. Um menino nasceria, e sobre ele estaria o governo. Seus títulos revelam sua identidade. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui, Isaías deixa claro que o Messias não seria apenas um líder humano, mas alguém com autoridade divina. Seu reino não teria fim, e sua justiça seria perfeita. Essas profecias alimentaram a esperança de Israel por gerações. O povo aguardava alguém que restaurasse a justiça, trouxesse paz e reconciliasse a humanidade com Deus. Isaías estava mostrando que a resposta para a crise humana não viria da política, da guerra ou da religião vazia, mas de uma intervenção direta de Deus. Isaías também fala do caráter desse Messias. Ele não seria violento nem opressor. Ele governaria com justiça, cuidaria dos fracos e restauraria os quebrantados. Essa descrição encontra seu cumprimento na vida e no ministério de Jesus Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. À medida que o livro avança, Isaías começa a falar de restauração. Ele anuncia que após o exílio, Deus traria seu povo de volta. O cativeiro não seria o fim. Deus usaria a disciplina para purificar, não para destruir. Essa promessa se cumpre com o retorno do povo da Babilônia, mas também aponta para uma restauração espiritual mais profunda, realizada pelo Messias. Isaías revela um Deus que disciplina, mas não abandona. Um Deus que julga, mas também salva. Um Deus que confronta o pecado, mas oferece perdão. Essa mensagem é profundamente edificante, pois mostra que mesmo em meio à dor, Deus está trabalhando para a redenção. E então, Isaías começa a revelar uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia, que mudaria para sempre a compreensão do plano de Deus para a humanidade. Isaías então conduz o povo a um dos momentos mais consoladores de todo o seu livro. Após anunciar juízo, queda de nações e exílio, o profeta passa a falar diretamente ao coração ferido do povo. Em Isaías 40, a mensagem muda de tom, não porque Deus mudou, mas porque o tempo da disciplina daria lugar ao tempo do consolo. O Senhor declara: consolai, consolai o meu povo. Essas palavras revelam que Deus não se alegra na dor, mas usa a correção como instrumento de restauração. Ele fala a um povo cansado, abatido, que havia perdido a esperança, e lembra que a palavra do Senhor permanece para sempre, mesmo quando tudo parece desmoronar. Isaías mostra o contraste entre a fragilidade humana e a eternidade de Deus. Ele compara o homem à erva do campo, que seca e cai, mas afirma que a palavra do Senhor nunca falha. Essa profecia ensina que nossas forças são limitadas, mas Deus é infinito. Para os que estão fracos, Isaías declara uma promessa poderosa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Aqui, o profeta não fala apenas de força física, mas de renovação espiritual, de esperança restaurada, de fé fortalecida em meio à adversidade. Em Isaías 42, surge com mais clareza a figura do servo do Senhor. Deus apresenta alguém escolhido, sustentado por ele, que traria justiça às nações. Esse servo não clamaria, não levantaria a voz com violência, não quebraria a cana rachada, nem apagaria o pavio que fumega. Essa descrição revela o caráter do Messias, manso, compassivo,
atento aos fracos e quebrantados. Isaías deixa claro que a justiça de Deus não seria imposta pela força, mas manifestada pelo amor, pela verdade e pela restauração do coração humano. Isaías aprofunda essa revelação ao mostrar que o servo do Senhor seria uma luz para os gentios. Isso é extremamente significativo, pois revela que o plano de Deus sempre foi universal. A salvação não estaria restrita a Israel, mas alcançaria todos os povos. Essa profecia se cumpre de maneira clara em Jesus, que veio para salvar judeus e não judeus, derrubando barreiras espirituais e culturais. Em Isaías 49, o servo fala e sua missão é detalhada. Ele é chamado desde o ventre, separado por Deus para restaurar Israel, mas sua missão vai além, levar a salvação até os confins da terra. Aqui, Isaías revela que o Messias não apenas reuniria o povo de Deus, mas traria esperança aos que estavam longe. O Senhor declara que jamais se esqueceria do seu povo, usando a imagem de uma mãe que não esquece o filho que amamenta. Mesmo que isso fosse possível, Deus afirma que não abandonaria os seus. Essa palavra é profundamente edificante para quem se sente esquecido, rejeitado ou sozinho. Isaías também fala da soberania de Deus sobre reis e acontecimentos históricos. Em um dos exemplos mais impressionantes de profecia bíblica, Isaías menciona, com décadas de antecedência, o nome de Ciro, rei da Pérsia. Ele seria usado por Deus para libertar o povo do exílio babilônico e permitir o retorno a Jerusalém. Essa profecia se cumpre de forma literal, mostrando que Deus governa a história em detalhes. Nenhum governante, por mais poderoso que seja, está fora do controle do Senhor. Essa verdade fortalece a fé, pois nos lembra que Deus continua dirigindo os acontecimentos, mesmo quando não conseguimos compreender tudo. Chegamos então ao coração mais profundo e impactante do livro de Isaías, o capítulo 53. Aqui, o profeta descreve o servo sofredor de forma tão clara que parece estar observando a crucificação. Ele fala de alguém sem aparência nem formosura, desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías deixa claro que esse sofrimento não é fruto de culpa própria, mas um sacrifício substitutivo. O servo carrega as dores, as enfermidades e os pecados do povo. Isaías afirma que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Essa profecia revela o centro do plano de redenção, alguém inocente sofrendo pelos culpados. Séculos depois, essa palavra se cumpre em Jesus Cristo, que entrega sua vida na cruz para reconciliar a humanidade com Deus. O profeta também destaca a atitude desse servo. Ele não abre a boca para se defender, como um cordeiro levado ao matadouro. Isso aponta para a obediência total do Messias à vontade do Pai. Isaías mostra que, embora o servo seja morto, sua morte não é o fim. Ele verá o fruto do seu trabalho, prolongará os seus dias e justificará a muitos. Essa promessa aponta para a ressurreição e para a salvação oferecida a todos os que creem. Isaías deixa claro que o sofrimento não é a derrota, mas o caminho da vitória. O servo sofre para vencer o pecado, a morte e a separação entre Deus e o homem. Essa mensagem transforma a forma como entendemos a dor. Ela nos ensina que Deus pode usar o sofrimento para gerar redenção, esperança e vida. Após revelar o sofrimento do Messias, Isaías volta a falar de restauração e alegria. Ele convida o povo a buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, a abandonar o pecado e a confiar na misericórdia divina. Deus promete perdão abundante e um novo começo. Isaías declara que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, mostrando que o plano divino vai além da compreensão humana. Nos capítulos finais, Isaías aponta para a restauração final de todas as coisas. Ele fala de novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, opressão ou injustiça. Essa visão revela que a história não caminha para o caos, mas para a redenção completa. Deus não apenas salva indivíduos, mas restaurará toda a criação. O livro de Isaías, do início ao fim, nos ensina que Deus é santo, soberano, justo e misericordioso. Ele confronta o pecado,
mas oferece perdão. Ele disciplina, mas restaura. Ele anuncia juízo, mas prepara a salvação. As profecias de Isaías mudaram o mundo porque revelaram o coração de Deus e apontaram para Jesus Cristo, o cumprimento de todas as promessas. Essa mensagem continua viva hoje. Ela chama cada pessoa ao arrependimento, à fé e à esperança. Assim como no tempo de Isaías, Deus continua falando, consolando e salvando aqueles que ouvem sua voz e confiam em suas promessas. Isaías avança então para os capítulos finais do seu livro, onde a mensagem ganha um tom escatológico e pastoral ao mesmo tempo. Ele não fala apenas do que Deus faria em Israel ou no passado histórico, mas aponta para o futuro último, para o desfecho da história humana sob o governo soberano do Senhor. O profeta deixa claro que Deus não está apenas corrigindo um povo, mas preparando um reino eterno fundamentado na justiça e na verdade. Isaías denuncia novamente a falsa religiosidade. Ele mostra que Deus não se agrada de práticas externas quando o coração permanece endurecido. O profeta ensina que o verdadeiro jejum, a verdadeira adoração e o verdadeiro culto se manifestam em atitudes concretas de amor, misericórdia, perdão e justiça. Essa palavra confronta profundamente, porque revela que não basta falar de Deus, é necessário viver segundo os seus caminhos. Isaías deixa claro que a fé que não transforma o caráter não é a fé que Deus deseja. Ao mesmo tempo, o profeta traz palavras de esperança para os humildes e quebrantados. Ele afirma que Deus habita no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Essa revelação é profundamente consoladora, pois mostra que Deus não está distante dos que sofrem. Pelo contrário, ele se aproxima dos que reconhecem sua dependência e clamam por sua graça. Isaías fala do Espírito do Senhor repousando sobre o ungido para trazer boas novas aos pobres, libertação aos cativos e consolo aos que choram. Essa profecia é retomada séculos depois por Jesus, quando ele declara que essa palavra se cumpriu em sua pessoa. Isaías, mais uma vez, revela que o Messias não veio apenas para resolver problemas externos, mas para curar o interior humano, restaurar a dignidade e devolver a esperança aos corações feridos. O profeta também descreve a alegria da redenção. Ele fala de vestes de salvação, de um manto de justiça e de um povo restaurado que testemunharia a fidelidade de Deus diante das nações. Essa imagem mostra que a obra de Deus não termina no perdão, mas se estende à transformação da identidade. O povo que antes estava envergonhado agora se torna testemunha viva da graça divina. Isaías então volta a falar do juízo final, não como ameaça vazia, mas como afirmação da justiça de Deus. Ele declara que o Senhor virá para julgar a maldade, a opressão e a rebeldia. Essa mensagem não é para gerar medo nos que confiam em Deus, mas esperança. O juízo significa que o mal não prevalecerá para sempre, que a injustiça terá um fim e que Deus estabelecerá definitivamente sua justiça. Em uma das visões mais poderosas, Isaías fala de novos céus e nova terra. Ele descreve um tempo em que não haverá mais choro, nem clamor, nem dor. A vida será plena, e a comunhão entre Deus e seu povo será restaurada de forma definitiva. Essa profecia aponta para a consumação do plano divino, onde tudo aquilo que foi quebrado pelo pecado será restaurado pela graça. Isaías encerra seu livro mostrando dois caminhos diante da humanidade, o da rebeldia e o da obediência. Ele deixa claro que Deus estende sua mão continuamente, chamando ao arrependimento. A salvação está disponível, mas exige uma resposta do coração. O profeta não força, não manipula, ele chama, exorta e convida. Para quem ouve essa palavra hoje, a mensagem de Isaías continua extremamente atual. Vivemos tempos de confusão, injustiça, medo e insegurança. Muitos confiam em sistemas humanos, em líderes, em recursos financeiros, mas Isaías nos lembra que a verdadeira esperança está no Senhor. Ele continua no trono, continua governando a história e continua chamando seu povo à fidelidade. Isaías nos ensina que Deus vê a dor do seu povo
escuta o clamor dos oprimidos e age no tempo certo. Ele nos lembra que o sofrimento não é o fim da história, que o exílio não é permanente e que a promessa sempre vence a dor. O Messias anunciado por Isaías já veio, cumpriu sua missão redentora e um dia retornará para estabelecer plenamente seu reino. Essa mensagem edifica porque fortalece a fé, renova a esperança e realinha o coração com a vontade de Deus. Isaías não é apenas um livro de profecias antigas, é uma voz viva que continua chamando homens e mulheres ao arrependimento, à confiança e à obediência. Ao ouvir essa palavra, somos convidados a responder como o próprio Isaías respondeu: Eis-me aqui. Eis-me aqui para confiar, eis-me aqui para obedecer, eis-me aqui para viver segundo a vontade do Senhor. Porque o Deus que falou por meio de Isaías continua falando hoje, e suas promessas continuam firmes para todos os que creem. Isaías, ao longo de todo o seu livro, não fala apenas de acontecimentos históricos ou de profecias distantes. Ele fala diretamente ao coração humano, especialmente aqueles que estão cansados, feridos, confusos ou se sentindo longe de Deus. Sua mensagem atravessa os séculos porque toca a realidade mais profunda da alma, a necessidade de esperança, de perdão e de sentido. Para quem está ouvindo esta palavra e passa por tempos difíceis, Isaías traz uma verdade consoladora. Deus vê. Ele vê a dor silenciosa, o choro escondido, a fé enfraquecida e as orações que parecem não ter resposta. O mesmo Deus que falou por meio de Isaías continua atento ao clamor do seu povo. Quando o profeta diz que Deus consola os que choram, ele não está falando de palavras vazias, mas de uma presença real que sustenta no meio da dor. Isaías ensina que o sofrimento não significa abandono. Muitas vezes, o povo interpretou o exílio como rejeição divina, mas Deus deixa claro que a disciplina não é rejeição, é cuidado. Ele corrige porque ama, ele permite a dor porque está conduzindo à restauração. Essa verdade edifica o coração de quem sofre, pois mostra que Deus não perdeu o controle da situação, mesmo quando tudo parece confuso. O profeta também nos chama a examinar o coração. Ele confronta uma fé baseada apenas em palavras e rituais, e nos convida a uma fé viva, prática e transformadora. Isaías mostra que Deus deseja um relacionamento sincero, onde o arrependimento é verdadeiro e a obediência nasce do amor. Essa exortação não é pesada, ela é libertadora, porque nos lembra que Deus está sempre disposto a perdoar e recomeçar. Quando Isaías fala do Messias, ele nos apresenta um Salvador que entende a dor humana. O servo sofredor não é distante nem indiferente. Ele conhece o sofrimento porque passou por ele. Isso significa que ninguém sofre sozinho. Jesus carregou dores, enfermidades e pecados para que hoje possamos ter paz, cura e reconciliação com Deus. Essa verdade fortalece a fé e renova a esperança daqueles que se sentem fracos. Isaías também nos ensina a esperar. Em um mundo que exige respostas imediatas, o profeta nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar não é desistir, é confiar. É crer que Deus está agindo mesmo quando não vemos. Essa mensagem edifica porque nos ensina a descansar na fidelidade de Deus, não nas circunstâncias. Ao apontar para novos céus e nova terra, Isaías amplia nossa visão. Ele nos mostra que a dor presente não é definitiva. O sofrimento tem prazo, mas a promessa é eterna. Deus está conduzindo a história para um fim glorioso, onde a justiça será plena e a comunhão com Ele será restaurada de forma definitiva. Essa esperança sustenta o coração em meio às lutas. Isaías termina seu livro deixando claro que a escolha está diante de cada pessoa. Deus chama, convida, estende a mão, mas espera uma resposta. Ele chama ao arrependimento, à fé e à obediência. Essa chamada não é apenas para um povo antigo, mas para todos nós hoje. Cada pessoa que ouve essa palavra é convidada a decidir em quem vai confiar e como vai viver. Para quem ouve esta mensagem, o chamado é simples e profundo. Volte-se para Deus, confie nele, entregue suas dores, seus medos e suas dúvidas. O Deus que levantou Isaías continua falando, consolando e salvando.
Suas promessas continuam firmes e sua graça continua disponível. Isaías nos lembra que Deus é santo, mas também próximo, justo, mas misericordioso, poderoso, mas amoroso. Ele julga o pecado, mas salva o pecador. Ele corrige, mas restaura. Ele fala palavras que confrontam, mas também palavras que curam. Que ao ouvir esta palavra, o coração seja fortalecido, a fé renovada e a esperança restaurada. Que cada pessoa possa sair edificada, consciente de que Deus continua no trono e que suas profecias não falharam. O Messias veio, a redenção foi iniciada e a promessa da restauração final permanece viva. Assim como Isaías respondeu ao chamado de Deus, que cada um de nós possa responder hoje com fé e entrega, dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. E que essa palavra continue ecoando no coração, produzindo vida, transformação e esperança, para a glória de Deus. Respire fundo. Acalme o coração. Este é um momento de pausa na correria da vida, um momento para ouvir não apenas palavras humanas, mas uma verdade que atravessou séculos e continua viva. O livro de Isaías não foi escrito apenas para um povo antigo. Ele foi escrito para pessoas como você, que vivem dias difíceis, que carregam pesos invisíveis, que lutam em silêncio e muitas vezes se perguntam onde Deus está em meio a tudo isso. Isaías viveu em tempos de crise, instabilidade, injustiça e medo. O povo enfrentava ameaças externas, problemas internos e uma profunda crise espiritual. Não é muito diferente do que vemos hoje. Vivemos tempos de incerteza, pressões financeiras, ansiedade, desemprego, dívidas, enfermidades, relacionamentos quebrados e uma sensação constante de insegurança. E é exatamente nesse contexto que a mensagem de Isaías se torna tão poderosa. Isaías nos lembra, antes de tudo, que Deus continua no trono. Enquanto reis morrem, sistemas falham e economias entram em colapso, Deus permanece soberano. Isso significa que sua vida não está fora de controle, mesmo quando tudo parece desorganizado. O mesmo Deus que governava a história nos dias de Isaías governa sua história hoje. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. Isaías fala diretamente a você quando diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa renovação não acontece porque os problemas desaparecem de repente, mas porque Deus fortalece o coração para continuar. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença no meio delas. Se hoje você enfrenta dificuldades financeiras, Isaías nos ensina algo profundo. Não é a falta de recursos que define seu futuro, mas a fidelidade de Deus. O povo de Judá confiou em alianças humanas, em riquezas e em estratégias políticas, e isso os levou à ruína. Isaías mostra que a verdadeira segurança não está no dinheiro, mas no Senhor. Isso não significa irresponsabilidade, mas significa colocar Deus acima da ansiedade, da preocupação excessiva e do medo do amanhã. Deus conhece suas necessidades. Ele sabe do aluguel, das contas, da pressão, do medo de não conseguir sustentar a casa ou cuidar da família. O mesmo Deus que prometeu sustento ao seu povo no deserto continua sendo o Deus que provê. Às vezes, a provisão não vem como esperamos, mas sempre vem no tempo certo e da forma necessária. Isaías também fala para quem se sente emocionalmente esgotado, para quem carrega tristeza, frustração, decepções e feridas profundas. Ele revela um Deus que habita no alto e sublime trono, mas também com um contrito e abatido de espírito. Isso significa que Deus não está distante da sua dor. Ele se aproxima, ele vê, ele se importa. O profeta nos apresenta o Messias como o servo sofredor. Isso nos ensina algo essencial. Deus entende o sofrimento humano. Jesus não veio como um rei distante, mas como alguém que experimentou rejeição, dor, humilhação e abandono. Ele sabe o que é chorar, o que é sentir peso, o que é ser ferido. Por isso, quando você sofre, você não sofre sozinho. Isaías diz que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Isso não é apenas uma promessa espiritual distante, é uma verdade que alcança o coração hoje.
Cristo carregou aquilo que você não consegue carregar sozinho: culpa, medo, vergonha, ansiedade e até a sensação de fracasso podem ser entregues a Ele. Talvez você se sinta fraco na fé. Talvez ore e não veja respostas imediatas. Isaías nos ensina que Deus trabalha mesmo no silêncio. O povo passou anos no exílio achando que Deus havia se esquecido deles, mas ele já havia preparado o caminho da restauração. Assim também é com você. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está agindo. Isaías fala de consolo. Consolar não é apenas tirar a dor, mas dar força para atravessá-la. Deus consola com sua presença, com sua palavra e com sua promessa de que o sofrimento não é o fim da história. Ele transforma deserto em caminho, dor em aprendizado e lágrimas em sementes de algo novo. Essa meditação também é um convite ao arrependimento, não como peso, mas como libertação. Isaías nos lembra que Deus está sempre disposto a perdoar. Mesmo que os pecados sejam como escarlate, eles podem se tornar brancos como a neve. Isso significa que não importa o que ficou para trás, Deus oferece um novo começo. Para quem se sente perdido, Isaías aponta um caminho. Para quem está sem esperança, ele aponta uma promessa. Para quem está cansado de lutar sozinho, ele aponta um Deus que caminha junto. Isaías também nos ensina a olhar além do presente. Ele fala de novos céus e nova terra. Isso nos lembra que esta vida, com todas as suas dores, não é o fim. Há uma esperança eterna preparada por Deus. Essa esperança não anula a dor presente, mas dá sentido a ela. Se hoje você está enfrentando desafios que parecem grandes demais, lembre-se, Deus é maior. Se as contas parecem impossíveis, Deus é o provedor. Se o coração está ferido, Deus é o consolador. Se a fé está fraca, Deus é o fortalecedor. Esta meditação não é apenas para ouvir, mas para descansar. Descansar a mente, descansar o coração e descansar a alma. Isaías nos convida a confiar novamente, a soltar o controle, a entregar o peso, a lembrar que Deus continua sendo Deus. Que neste momento você possa sentir paz, não porque tudo se resolveu, mas porque Deus está presente. Que seu coração seja renovado, sua fé fortalecida e sua esperança restaurada. Assim como Isaías ouviu a voz do Senhor em meio ao caos do seu tempo, que você também ouça hoje essa voz suave dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que esta palavra permaneça em você, que ela produza descanso, fé e coragem para continuar. O mesmo Deus que falou por meio de Isaías continua cuidando de você hoje. Amém.